Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia de FISLE, acho que vai ser um dia bem legal. Só seguindo algumas orientações, o pessoal pediu para que vocês deixem o celular no silencioso para evitar qualquer barulho durante a apresentação e atrapalhar quem estiver assistindo. Meu nome é Anderson, eu vou apresentar a palestra sobre embarcando o seu próprio Linux com Yocto. Eu queria saber, antes de vocês aqui, quem que já mexeu com Yocto, Build Root ou qualquer sistema Build System parecido? Já mexeu? Legal, legal. Yocto ou algum outro? Ah, legal. O Build Root, eu vou falar um pouquinho dele, mas não é o foco, assim. O foco mesmo é o Yocto. Ali está meu e-mail, fiquem à vontade para mandar e-mail depois e conversar e trocar ideias. Essa palestra tem um cunho mais introdutório de fazer essa explicação sobre o que é o Yocto e suas estruturas de diretórios e dar um getting start assim, meio básico até. Sobre mim, então eu sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal da Fronteira Sul, estou nos primeiros semestres ainda. Sou muito entusiasta de hardware livre, software livre e segurança da informação. Sou colaborador e um dos criadores do projeto CTF-BR e membro do Epic Elite Team. Quem quiser depois conversar sobre as competições Capture the Flag ou os CTFs, pode ficar à vontade também, eu também posso tirar algumas dúvidas, ou quem quiser colaborar também com o CTF-BR, já conhece a ideia do projeto, depois a gente pode conversar. Eu sou membro do Hackerspace que a gente tem em Chapecó, que é o Chap Hackerspace, e estou em bastante listas de e-mail lá, sempre debatendo e discutindo coisas com o pessoal sobre a área da computação em geral. Bom, então, o que é um sistema Linux embarcado? Basicamente é isso. Você vai ter um hardware, você vai ter um bootloader, um Linux kernel, uma série de bibliotecas, e depois você vai ter, depois dessas bibliotecas, você vai usá-las para criar softwares em geral, de uso geral mesmo. Então, qualquer coisa. Então, você vai ter as bibliotecas C, as bibliotecas do Bash lá, e você vai usar isso para gerar teus sistemas, teus softwares, ou qualquer coisa que você faça com um sistema embarcado. Ele tem uma toolchain. Uma toolchain, basicamente, é uma série de ferramentas que você usa para cross-compilar, né, fazer uma compilação cruzada para um sistema Linux embarcado. A compilação cruzada ela consiste em você criar um sistema numa máquina host e compilar para uma outra máquina que não tenha o mesmo processador, o mesmo hardware, no caso. Então, minha máquina host, por exemplo, é um Intel Core i7 x64 e eu vou compilar para um ARM. Então, isso é uma cross-compilação. Eu preciso de uma toolchain que me auxilie a gerar os binários para uma máquina que não é a que está sendo compilada, mas que gere os binários para executar numa outra máquina que tem umas configurações diferentes. Falar um pouquinho sobre as distribuições que você pode ter, então, num sistema embarcado. Vamos dividir ela em duas. Vamos dividir nas distribuições prontas e nas distribuições customizadas. As customizadas são feitas por vocês, que usam Build Root, que usam Yocto, entre vários outros sistemas de build system, ou vários outros build systems, para gerar sua distribuição customizada. Ambas têm pontos positivos e negativos. A distribuição pronta, ela vai ter a maior parte dos problemas de compatibilidade, ela vai estar resolvido. Então, por exemplo, você não vai ter problemas em rodar um Debian num BeagleBone Black, um Debian no Raspberry Pi. Esses problemas aí são problemas muito básicos e já estão resolvidos. Isso é uma coisa que você nunca vai se deparar. Então, é um ponto positivo. Tem uma ampla comunidade, então, tipo, como é uma distribuição comum para todos, e não é uma que você criou e só você usa, como é uma distribuição comum para toda uma comunidade, todo mundo se ajuda a usar, por exemplo, o Debian ou o Fedora, que é o Fedora para ARM lá. Então, você consegue todo o apoio, todo o suporte gratuito de uma comunidade muito grande e aí isso auxilia muito no teu desenvolvimento.
você tem um amplo repositório de pacotes, não tem nem o que dizer, praticamente tudo que você precisa, você vai lá no teu Debian, lá no rasp, dá um apt get install e o negócio está rodando e muito rápido. Então, é muito fácil de utilizar também uma distribuição pronta. Porém, ela vem um monte de pacotes desnecessários. Quando você instala o Debian, ele vai instalar um monte de pacotes desnecessários, vai aumentar teu tempo de boot, então teu sistema vai demorar para bootar, vai demorar para levantar, e aí, às vezes, esse tempo aí te atrapalha, e se tua aplicação às vezes é crítica, teu sistema de boot não pode ser tão demorado. Ele é difícil de customizar e tem baixa flexibilidade. No caso, é extremamente difícil você customizar um sistema operacional que nem o Debian, que é gigante, ele é muito grande mesmo, ou o Fedora, ou qualquer outro sistema. Imagine você pegar ele e dizer, isso aqui eu não vou precisar, isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu não vou precisar, e agora eu vou mexer no kernel, isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu não vou precisar, isso aqui eu vou precisar. Então, tipo, é extremamente difícil você pegar tudo e recompilar só para você aumentar o teu desempenho um pouquinho para os seus sistemas embarcados. Porque é muita coisa e vai dar muito trabalho. Dificuldades de mudanças e updates. O que seria isso? Então, por exemplo, o sistema vai ter um update, um release a cada 6 meses, mas o que realmente você está fazendo esse release? O que realmente está tendo de update no teu sistema operacional e que vai influenciar na tua aplicação? Então, isso aí fica meio obscuro para você ver. Por exemplo, saiu um update do Python e você vai lá e gera o... E você vai lá e faz o update no teu cliente, já está instalado a tua maquinazinha lá, a tua aplicação, você faz o update daquela versão do Python que saiu lá, e o Debian deu o update lá para ti. Aí, mas aquilo lá não te influenciou nada. Então, você fez um update, você teve todo esse trabalho, mas você nem usa, às vezes, o Debian, o Python para a tua aplicação. Então, foi inútil. Ou, às vezes, você faz um update e ele modifica uma biblioteca que você usa e, de repente, quebra a tua aplicação por causa que a biblioteca já não usa o mesmo método que você estava utilizando antes. Então, isso é meio complicado. Problemas com licenças. É difícil você, como eu falei, já é difícil você pegar um código todo, mesmo sendo software livre, e modificar ele, porque tem vezes assim que os desenvolvedores principais não vão deixar. Por exemplo, se você pegar o Ubuntu, você vai ter problemas com licenças para desenvolver em cima dele. Você vai ter que provavelmente pedir ajuda lá da Canonical lá para você poder mexer no Ubuntu, eles vão ter que te permitir fazer isso. Então, às vezes, você pode encontrar esses problemas com licenças. Mesmo sendo livre, às vezes ainda vai ter alguns problemas. Ou alguns players que são gratuitos e você não pode distribuir. Daí você quer mexer e quer colocar no teu cliente, é livre, é de graça, mas você não pode distribuir, você não tem essa permissão. Então, às vezes, essas licenças aí, elas vão te atrapalhar um pouquinho. E uma distribuição customizada, então? Você vai ter controle total. Você que fez, você vai ter um controle total sobre o que está ali e o que vai rolar. Você vai ter controle sobre os updates também, que nem eu tinha falado, que tem problema, às vezes, updates necessários ou coisas do tipo. Isso não vai mais acontecer, porque é você mesmo que vai controlar as mudanças, os updates e tudo mais. Ele é extremamente flexível e é otimizável de acordo com o projeto. Então, que nem na distribuição pronta, vem alguns pacotes necessários que eu falei. Então, por exemplo, você vai criar uma aplicação onde tu vai usar a Apache, alguma linguagem web, e tu vai usar MongoDB, por exemplo. Você não vai precisar do Python ou de vários outros serviços que vai rodar no teu sistema operacional Linux embarcado numa distribuição pronta. Você não vai precisar de alguns serviços, você pode tirar eles fora e isso vai aumentar muito o teu desempenho. Vai diminuir o tempo de boot, não vai ficar comendo RAM, não vai ficar comendo processador, então isso auxilia muito. Porém, o processo inicial é mais trabalhoso, né, demora mais, o ramp-up. No caso, você tem uma equipe, você vai ter que treinar a tua equipe para trabalhar em cima da tua imagem, da tua distribuição customizada, e entre outros, e eles vão ter que aprender a tua distribuição, vão ter que aprender, talvez você vai ter que contratar uma equipe ou colocar uma equipe para desenvolver a distribuição Linux customizada. E daí até desenvolver essa distribuição Linux talvez seja um pouquinho mais demorado também.
alguns pacotes podem estar indisponíveis para cross-compilação, então tem vezes que você vai encontrar dificuldades de encontrar um pacote disponível para cross-compilação que, às vezes, um sistema pronto, distribuição pronta, tenha. Suporte, então, como eu falei, a distribuição pronta ela tem uma ampla comunidade, mas a distribuição customizada não, porque como você fez, só você sabe o que você fez, o que você colocou lá, o que está rodando. Então, você não tem suporte de ninguém, a não ser de você mesmo e de Deus. Então, um build system. O que vem a ser um build system em si, que a gente está falando desde o começo? O build system ele é um sistema que vai te ajudar a construir uma distribuição Linux customizada. O que a gente precisa o que a gente precisa esperar que ele tenha, pelo menos? Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Alguns eles têm que vir e alguns é bom que venham. Então, a toolchain é essencial, porque você não tem como desenvolver uma distribuição Linux customizada sem conseguir cross-compilar para ela. Então, as dependências entre pacotes. Isso é extremamente interessante que teu build system faça, gerencie todos os seus pacotes. Então, por exemplo, você coloca rodar qualquer coisa do Java, por exemplo, mas o Java precisa de um pacote de outra linguagem, ou de outra, que seja, outra aplicação. E ele tem que gerenciar essa dependência, porque senão fica muito trabalhoso, você tem que eu vou compilar aqui e deu erro porque está faltando tal pacote. Aí você instala o pacote, aquele pacote dependeu de outro pacote. Daí você compila de novo, aquele outro pacote depende de outra coisa. Então isso aí é extremamente chato e ficaria extremamente trabalhoso se você tivesse que instalar tudo à sua mão. Então é interessante que o build system já gerencie essa dependência. Ele está precisando desse pacote aqui, então eu vou instalar e vou dizer para ele que ele tem que instalar isso aqui já. Então isso é interessante que faça. A construção da imagem, então, o que a gente conhece quando a gente vai trabalhar com qualquer sistema operacional Linux, que ele vai ter que ter bootloader, o kernel e o rootfs. Então, ele tem que fazer isso aqui. Se ele não fizer isso aqui, ele não vai gerar uma imagem nenhuma. Um SDK. Isso aqui não é todos que podem trazer, mas é bem interessante que tragam um SDK para você desenvolver. Então, você desenvolve a sua distribuição Linux customizada e dá para o teu desenvolvedor fazer a aplicação em cima dela. Só que o cara tem que dar make ou desenvolver no VI ou coisas do tipo, o cara vai ficar muito louco. Então, é bom ter um SDK para permitir o cara, por exemplo, trabalhar com Qt, com Eclipse, ou com algumas ferramentas que facilitem o trabalho dele. Porque se você dizer para o teu programador, eu fiz a distribuição aqui para ti, mas você vai ter que usar o VI, cara, se vira aí agora. Então, vai programar orientado a objetos usando o VI, então é doideira. As IDEs, ligados diretamente ao SDK, praticamente, então, colocar o Eclipse, aceitar a cross-compilação que o Eclipse gera, ou qualquer interface de desenvolvimento. Então, é interessante também que ele traga. Gerenciar os pacotes, basicamente, ele conseguir entender o que é um pacote deb, IPK, um RPM, para ele conseguir instalar ou fazer, para ele conseguir fazer alguma instalação provinda desses pacotes. E um emulador de hardware. Isso aí também é bem adicional, porque o emulador de hardware ele é interessante porque muitas vezes os desenvolvedores não trabalham com quem está desenvolvendo o hardware em si. Eles trabalham separadamente. Então, por exemplo, você vai desenvolver placas e você vai desenvolver o sistema de operação para ela. O cara que está desenvolvendo a placa lá, que está fazendo o circuito e tudo mais, ele não está ligado à tua equipe de desenvolvimento de software. Então, o cara do software, às vezes, termina mais rápido do que o cara do hardware, porque o cara que está desenvolvendo o teu hardware tem que mandar uma placa para São Paulo, por exemplo, para ser impressa e depois voltar e ele trabalhar em cima dela e fazer tudo. Então, isso é meio demorado e digamos que o pessoal do software foi mais rápido e eles precisam testar aquilo lá. Então, testar no emulador seria ótimo e seria um bom ponto que o build system tem que trazer. Então, aqui tem alguns exemplos de build system. Tem o build-root, PTX-Gist e o Yocto. Essa palestra, então, é sobre o Yocto em si. Mas, geralmente, os outros build systems não vão fugir muito deles. Só as ferramentas mudam um pouco, mas não vai ser aquela diferença. O build-root ainda é bastante utilizado, porque foi um dos primeiros build systems a surgir.
então ele ainda é um dos mais utilizados atualmente. O Yocto ele é um build system, ele é mantido pela The Linux Foundation, ele é liderado por ela. Então, é um projeto que está bem legal, está bem resistente no mercado, está sendo mantido pela The Linux, que não é uma coisinha pouca, não. Tem uma comunidade receptiva e tem muita documentação. Cara, você lê toda a documentação, dá para ficar craque, que está muito bem documentado. Suporte dos principais fabricantes de semicondutores, então, geralmente, quando o fabricante de semicondutor, o fabricante de alguma arquitetura, cria uma placa, por exemplo, o pessoal da Texas Instruments cria lá o BeagleBone Black, então eles disponibilizam o suporte para você conseguir trabalhar com o Yocto para aquela placa, que é o chamado Board Support Package. Eu vou falar um pouquinho mais depois, mas depois eu chego ali. O Yocto ele surgiu, tem ali aquela imagem, o Yocto surgiu mais ou menos daquela maneira. Então, veio o Portage do Gentoo, depois o Bitbake, e o Bitbake daí veio o OpenZaurus e o OpenBebDad. O Yocto é totalmente baseado no OpenBebDad, e aí o POC e o Yocto. Vocês vão ver como isso aí está bem interligado. Então, Bitbake, OpenBebDad e POC. A gente vai falar bastante deles de agora em diante. O Yocto ele tem suporte às principais arquiteturas, então ARM, MIPS, x86, então ele está bem bom para ser utilizado. Ele é estruturado em camadas, o que facilita muito o teu trabalho. No caso de você, eu instalo uma camada, eu tiro essa camada, e aí eu compilo com uma camada a mais, uma camada a menos, e vou mudando minha aplicação sem mexer no todo. Como eu já tinha falado, é interessante que os build systems tragam suporte a esses pacotes, Deb, IPK e RPM, e o Yocto traz de fato, então ele tem suporte ao RPM, Deb e IPK, que são os mais populares. O Bitbake, então, o Bitbake ele é bem interessante de falar, ele vem da OpenBebDad, ou está dentro da OpenBebDad também. A tarefa dele, o que ele faz é compilar as tuas tarefas, compilar as tuas tasks, gerando os binários da tua imagem em si. Depois eu vou mostrar ali uma imagenzinha rodando, e eu vou mostrar como que eu cheguei nela. E ele vai gerenciar os metadados, também vou falar o que é os metadados daqui a pouco. Deixei um link aqui, depois a apresentação vai ser disponibilizada pelo pessoal do Macadu. Então, vocês podem baixar, tem vários links depois de referência, tem uns 13 slides de referência, vocês podem pegar e vai ter um Getting Start lá, vai dar para seguir legal depois da apresentação. Ele tem histórico de build registrado em repositório Git, então tudo que foi buildado vai estar lá no Git, no repositório, vocês podem ver, isso aqui aconteceu, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, então por que isso aqui deu errado? Então, todo histórico, tudo que aconteceu no momento que tu rodava o Bitbake, ele vai estar lá no Git, tudo documentado. Ele tem um Git log também, então é bem show, também fica lá no Git. E aí vocês podem ver todo o log de erros ou do teu build em si. Ele tem um filtro de licenças. Ele te ajuda muito com as licenças se você vai gerar uma aplicação comercial. Ele te auxilia muito mesmo. Porque, assim, como eu tinha falado, às vezes você vai encontrar alguns problemas com licenças que você é livre, é gratuito e você não pode distribuir, né? Então, quando você se depara com essa situação, o Yocto mesmo verifica qual que é a licença que você está colocando daquela aplicação nele lá, por exemplo, uma licença de áudio lá, de alguma aplicação de áudio que você está colocando, ele já verifica, ele vai precisar dessa licença aqui, então eu vou adicionar ela também ao projeto. Então ele vai te ajudar muito com as licenças. Isolamento do host e do build. Isso aqui é bem interessante, isso também torna um pouquinho, às vezes, o processo mais demorado, que é assim, você tem tua máquina e você tem o GCC nela. E o Yocto vai usar o GCC para compilar teu sistema Linux embarcado. Porém, não é o GCC que você tem na tua máquina. Ele vai baixar um GCC para ele. Ele não vai usar aquele GCC. Ele não confia no seu GCC. Ele vai pegar um GCC, vai baixar e vai compilar com o dele.
Isso ajuda, não mistura as coisas, não fica tudo embaralhado. O controle de build por interface gráfica com toaster, o pessoal está trabalhando bastante já nisso aí. Tinha uma outra versão antes, eu não lembro o nome agora, para você buildar teu sistema graficamente. Então, tem o toaster, eu trouxe uma imagem dele aqui. Ele funciona via web. Então, aqui já vai dizendo o que está sendo buildado, quais são os erros que você teve, quais que são os warnings, e o que deu certo, o que deu errado, se retornou warning. Então, você atualmente não precisa mais buildar tudo no terminalzinho do Linux, mas que às vezes também é mais interessante. Falar do Open Embedded e chegar nos metadados, então. Então, o Open Embedded ele é composto por metadados. Os metadados eles vão descrever as configurações do sistema. Então, metadados é composto por várias coisas. Então, cada vez a gente vai abrindo e vai encontrando mais caixinhas de coisas. A gente abre uma caixa e encontra mais várias caixas. Então, no começo parece bem meio obscuro o negócio, porque parece que nunca chega no final. Você vai, eu estou no Yocto, daí eu vou para o Open Embedded, daí eu vou para os metadados, daí eu vou para as receitas, e daí dentro das receitas tem classes, e aí começa a ter muita coisa dentro. Mas depois vocês entendem, fica bem fácil de se familiarizar. Então, ele é composto, ele define quais tarefas serão executadas, e ele é composto pelas receitas, que vocês vão encontrar em .bb e .bbappendices. Isso aqui, quando você dá um git lá nos repositórios do Yocto, ele vai baixar todas as fontes do Yocto que já vai ter isso aqui. Então, depois eu posso mostrar ali, dar um ls na pasta do Yocto que eu baixei, e vai ter tudo isso aqui. Vai ter arquivos .bb e .bbappendi, os package groups, as classes e as configurações. Eu acho que eu trouxe detalhado aqui, senão eu volto. O bitbake, que eu já tinha falado, que ele serve para compilar. Depois eu rodo um comandinho bitbake ali para mostrar ele compilando alguma coisa. Mas ele demora bastante. O POC ele é a distribuição de referência. Dentro do Yocto, ele é um build system e distribuição de referência dentro do Yocto Project. Então, você tem a distribuição POC e você se baseia nela para criar a sua própria distribuição Linux embarcada. Tem que ficar bem claro que o Yocto não é uma distribuição Linux embarcado. Ele é uma ferramenta para você criar a sua própria distribuição Linux embarcado. Então, o POC ele é composto por várias receitas, né, que a gente chama de OI-Core, que são as receitas bases do Yocto. São mais de 900 receitas, então é bastante coisa já só nas receitas bases. Ele também tem o bitbake, ele traz o bitbake do Open Embedded. Os scripts de build. Ele tem os BSPs, é aqui que ficam, que são os Board Support Package, que então vai ter os kernel, o bootloader e o driver, que é feito pelo pessoal que fabrica os semicondutores. Então, isso é bem interessante e bem útil. Não tem como criar uma distribuição Linux customizada com o Yocto sem você ter o Board Support Package do fabricante do microcontrolador, porque senão você imagina desenvolver o driver dos controladores à mão de uma placa que não foi você que fez. Seria doideira. Ele é a distribuição de referência, como já falei, e ele também tem toda uma documentação dentro do site do Yocto, você encontra a documentação do POC também. Então, o que dá para colocar no Yocto? O que eu consigo colocar, de fato, dentro do Yocto Project? Então, como eu falei, tem 900 receitas só no OI-Core. Você tem várias opções ali de bootloader que você pode colocar. Então, por exemplo, o boot, Redboot. Você pode escolher qualquer bootloader. Geralmente o pessoal usa o boot. Sistemas de inicialização, Sysvinity, systemd, Upstart. O systemd, para você subir sua aplicação muito rápido no tempo de boot dela. Então, por exemplo, você está trabalhando com uma aplicação crítica, o sistema crashou, e você precisa subir sua aplicação de novo em 1, 2 segundos. Então, a galera usa bastante o systemd para isso, é bem útil. Sistemas de linha de comando, BusyBox, Utilinux. Linguagens de programação em geral, dá para colocar várias. Quer colocar Java? Tem Java aqui. Ou tem o da Oracle, tem o OpenJDK. Todos esses pacotes aqui você consegue encontrar documentado dentro do site do Yocto Project.
Depois tem os links mesmo. Então, você pode checar os layers que estão disponíveis. Tudo isso aqui é dado em layers. Python, Perl, Hub, Lua, Node.js. Se precisar de trabalhar com áudio, você tem o Pulse Áudio. Precisar trabalhar com algum navegador ou algum cliente web, você consegue colocar o Chromium. Trabalhar com servidores web, você consegue colocar Apache, Nginx. A parte gráfica, tem OpenGL, DirectFB, X11, WX, Wayland. Aí tem o Qt4, Qt5, você consegue colocar lá tranquilo. A parte aceleração gráfica, EFL, GTK+, FLTK, MX-Widgets, Mono. Trabalhar com banco de dados, MariaDB, Postgres. Tem o MongoDB, SQLite. Então, você está bem servido para começar a fazer a sua aplicação. E aí, você pega e seleciona o que você vai trabalhar. E você diz, vou precisar, por exemplo, do Apache, do Chromium e do MariaDB. Você coloca na sua aplicação e só roda isso aí. Então, ele vai te aumentar muito o desempenho, porque você deixa de rodar todos aqueles pacotes necessários que vem na distribuição pronta. Isso aqui é a arquitetura de um build system, então a arquitetura do Yocto também é bem parecida. Você tem os metadados, você tem a machine, que é os board support package. Então são as entradas, essa imagem aqui ela é meio confusa até, mas ela é bem boa para entender. Então você faz toda a parte de compilação da imagem, ela gera os pacotes, faz os fetches lá, e aí depois você ou gera o SDK ou gera a imagem. Depois, quando vocês começarem a trabalhar, ou mexerem, ou fuçarem no Yocto em si, vocês vão ver que dá para gerar imagem e dá para gerar só SDK. Aí depende do que você coloca para compilar de camadas. Então, as estruturas aqui, agora vai ficar mais fácil um pouco de entender. Eu já tinha falado sobre tasks. Tasks vão ser, então, as tarefas que vão rodar no teu que vão ser realmente processadas. Então, o BitBake vai rodar essas tasks para compilar teu sistema Linux embarcado. As receitas vão ser um conjunto dessas tasks. Depois eu posso mostrar um arquivo de receita. As classes, que é basicamente para você herdar atributos, herdar métodos de outras receitas já criadas. Elas ficam no BBClass, como eu tinha falado. O package, que é o resultado do processamento dessas receitas, que nem tinha na imagem de antes lá. Depois que as imagens são processadas ali, output analysis, for package, é gerado um package. Então, ele gera um package num dos mais populares, ele tem suporte para gerar num dos mais populares tipos de pacotes disponíveis no mercado. O layer, que é um conjunto de receitas, que é a camada em si, que é o que você vai baixar. Então, por exemplo, você vai compilar o Java, vai compilar o Qt, você vai baixar a camada do Qt e a partir dessa camada vai ter todas as receitas do Qt lá dentro já prontinho, você só compila e você vai ter uma imagem que tem suporte para o Qt. Ele também vai ter os arquivos de configurações, vai ter as distro, vai ter a distro em si, que é a parte básica da distribuição, qual a biblioteca C que é utilizada e tudo mais. O Board Support Package, que é todas as configurações da placa, e o software, que vai ser as configurações que você coloca. Então, Java, Python, Ruby e por aí vai. Machine, que é a plataforma hardware-alvo. Então, em si, para onde que vai? Vai para um BeagleBone Black, vai para um x86, vai para um MIPS, vai para um Raspberry Pi. Então, é bem legal. A imagem final, a image é a imagem final, que é gerada depois que você roda o BitBake lá, que ela vai ter o kernel, o bootloader e o rootfs. E a distro, que são as regras e políticas da geração de imagem. Né? No caso, vai ter toda a parte de cross-compilador da libc, que também está composto dentro da layer. Essa parte aqui, eu acredito que dá para passar meio não focando muito, porque é basicamente só o que você vai precisar para começar. Eu coloquei bastante esses passos aqui, porque depois quem tiver interesse em baixar os slides e ver, consegue, a partir deles, já gerar uma imagenzinha básica. Eu vou mostrar ela aqui depois rodando. Então, basicamente, primeiro você instala alguma série de bibliotecas, um monte de bibliotecas, inclusive. Eu coloquei
para o Fedora, mas se você trabalha com Debian ou com Ubuntu ou com qualquer outro sistema assim, não vai mudar muita coisa. Provavelmente vai ser só o DNF ali que vai mudar para apt install e vai mudar um pouquinho, mas não é o bicho não. Tá tudo documentado também no site, lá tem o Getting Start no site do Yocto mesmo. Então ele diz quais bibliotecas tem que baixar para o Ubuntu, para o Debian, para o Fedora. Realmente são as mesmas. Se você quer baixar a documentação, ela também tá nesse link ali. Você baixa as fontes. A primeira coisa que você vai fazer vai ser baixar as fontes do Yocto. Então, dá um git clone lá na página do Yocto. Checa se não corrompeu na hora do download, está tudo certo. Você roda o source para inicializar o serviço. Depois de inicializar, você pode rodar para gerar a tua imagem sem nada. Ela vai gerar uma imagem vazia. Então, o Core Image Sato ele vai gerar uma imagem com o Sato, que é a aplicação com uma interfacezinha gráfica básica, baseada no GNOME. E o BitBake, Core Image Minimal, ele só vai te trazer uma imagem com um terminal lá para você brincar. Geralmente é algo bem vazio, ele vai vir sem nada. Daí você começa a colocar as camadas nele para preencher ele com coisas. Você pode emular com o x86 ou com o ARM ou com a arquitetura que você configura na machine. Tem o QEMU, que é um emulador, então você rodando o QEMU dessa maneira, ele já vai pegar a tua imagem depois dela compilada. Depois que você roda o source, POC lá, o terceiro comando lá depois do $, a terceira linha que tem o $, ele já vai automaticamente para um diretório chamado build. E aí, quando ele entrar nesse diretório build, ele vai habilitar o BitBake. Dentro do build, você consegue rodar o BitBake, que é onde vai ter a parte de construção da tua imagem. Em caso de customizar, quando você está começando assim, você vai se preocupar em procurar os pacotes prontos para começar a customizar. Então, você vai, primeira coisa, avaliar qual que é a tua placa. Nesse caso aqui, meta-ti ali, eu vou dar um git clone no Borders Port Package do BeagleBone Black, na verdade, do Borders Port Package da Texas Instruments. Então, você baixa e vai ter os Borders Port Packages para as placas que a Texas Instruments libera para você utilizar no Yocto. Depois você pode baixar as receitas do OpenBedder, que tem lá as 900 receitas, que são as receitas bases mesmo. E depois você pode baixar a camada que você quiser de software para trabalhar em cima do Yocto. Então, por exemplo, vamos baixar o Java ali. Quem aqui gosta de Java? Tem alguém que gosta de Java? Então, Java aí, ó. Então, vamos baixar o Java. A gente vai ter que alterar algumas coisas no arquivo das camadas, que é o bblayerconf. Aqui a gente vai dizer, eu quero que você compile além do que é do Yocto, além de todas as configurações do Yocto, eu quero que você compile também a camada da Texas Instruments. Depois de compilar a camada da Texas Instruments, eu quero que você compile as receitas bases. E depois disso, eu quero que você compile o MetaJava. Então, você vai colocar lá dentro, dizendo, agora eu vou compilar a Java, eu vou pegar um .jar e vou rodar na minha aplicação. O arquivo localconf é um arquivo muito importante dentro da tua aplicação, dentro do Yocto, no caso, porque ele vai ser o primeiro arquivo onde o Yocto vai olhar para começar a gerar a tua imagem. Então, ele vai ter algumas variáveis, como a machine. A machine é que você altera de acordo com a tua placa. Por exemplo, eu vou compilar para um BeagleBone, tanto black quanto white, você coloca o BeagleBone ali. O Board Support Package que a gente baixou lá, aquele *meta-ti, vai ter suporte para ele. Então, ele já vai gerar a imagem para o BeagleBone. Então, é uma coisa simples. Você diz a distro, a layer do Java, ela exige que você coloque POC-Java. Essa layer aí estava com problema em algumas versões. E tanto que o Sérgio Prado tem no blog dele, ele colocou um Getting Start com o Java no Yocto. E tem umas camadas extras que o Sérgio Prado criou para funcionar, para corrigir alguns bugs da layer do Java.
O cara encontrou lá e corrigiu. Você pode criar suas próprias receitas, mas isso aí, depois que pegar a parte inicial, porque isso aí começa a ser uma frustração bem grande mesmo, começa a ser um bagulho bem mais baixo. Aí você tem os packs de classes, que é para você configurar os pacotes que você pode colocar na tua imagem. E aí tem mais várias outras configurações que você pode colocar. Tem o number threads, que você pode dizer, eu tenho um computador de 8 núcleos, mas eu quero continuar usando ele enquanto minha imagem está compilando. Então você diz, então coloco 4 núcleos para compilar, e aí ele vai só usar 4 núcleos da tua máquina para compilar a imagem do Yocto. E como isso usa muito núcleo, ele vai deixar a tua máquina super lenta. E esse é um ponto assim que pode ser negativo até em usar o Yocto, que ele vai precisar de uma máquina bem parruda mesmo para você rodar. As configurações que o pessoal pede é que você tenha pelo menos um i7 com 8 GB de RAM, para você conseguir gerar uma imagem legal e não demorar tanto. No Core Image Extra Install, você consegue instalar pacotes extras e tudo mais. Isso aí está tudo documentado. Não vale entrar em detalhes agora, porque é algo que você vai utilizar bem mais para frente, quando já está bem familiarizado com o ambiente do Yocto. Aí, para compilar, dá para compilar aqui eu estou compilando com o OpenJDK, dá para compilar com o OpenJDK 6 ou 7. Só troca o 7 pelo 6. E ele vai tirar uma imagem com o OpenJDK. O processo build ele ocorre por default nesse TMP, e depois ele vai gerar uma série de diretórios para onde vai ficar a tua imagem também. E as imagens ficam disponíveis no deploy, dentro do TMP, deploy, machine, e você vai encontrar images e aí o nome da tua máquina. No caso, foi gerado por BeagleBone Black, vai estar lá, /tmp, deploy, images, BeagleBone, e aí você pega lá, vai ter o MLO e o rootfs, aí você particiona teu cartão de memória, de modo que você coloque o bootloader e separe lá do rootfs. Esse processo aí é meio chatinho, tem alguns scripts que fazem isso aí para você. Mas é bem chato mesmo. Quem não gosta de Java, né, tem bastante gente que não curte muito, então dá para colocar Qt, dá para colocar. Eu coloquei aqui alguns slides mostrando como é que coloca o Qt, onde que baixa. Vocês podem pegar depois, o tempo não está muito, não temos ainda muito tempo, mas eu fui colocando mais para quem tiver interesse depois em rodar a imagenzinha. Então, se preferir o Qt, é basicamente a mesma coisa. Vai baixar lá o meta. Meta é o nome que o Yocto coloca geralmente para as layers, para as camadas, que é aquela estrutura de receitas. Ele coloca meta para reconhecer, meta é uma camada. Então, fica lá o meta. Qt4, você baixa ela e coloca no teu BB Layers lá, para ele dizer, agora eu quero que compile o Qt4 também para essa imagem. E aí você compila. Coloca o distro-poc lá, muda o conf e compila o Qt4. E daí o bitbake muda um pouquinho também. Então, esse aqui é o corpo de uma receita, eu coloquei aqui, mas também não dá para entrar muito em detalhes. Isso aqui, para quem não está familiarizado muito ainda com esse ambiente, é bem maçante até ver. Mas ele vai ter a parte de licenças, vai ter, caso tenha alguma herança de algum local. Então, é basicamente assim que é gerada uma receita. Uma receita é feita. Aqui algumas configurações que se adicionam na receita mesmo. Caso você quiser colocar algumas variáveis, alguns outros pacotes dentro de uma receita já existente e modificar ela, você também pode. Mas também não vale entrar tanto em detalhe. Algumas dicas que eu posso dar para vocês. Manter o diretório build fora dos fontes do POC. Isso é extremamente interessante porque se você manter junto, às vezes fica difícil para fazer algumas alterações. O que é do build, o que é já dos fontes do Yocto, porque ele vai misturar tudo e aí fica difícil. Usar um HD externo é muito útil porque quando você utiliza o Yocto, ele vai fazer muita leitura e gravação em disco muito rapidamente. Então, isso vai ficar bem... fica bem melhor usar um disco externo. Como eu falei, você vai precisar de uma máquina forte mesmo para rodar. Se você quiser, achar que está muito chato ficar baixando várias camadas a cada pouco, tipo, eu vou trabalhar num projeto onde eu vou trabalhar com 50 camadas
20 camadas, vou trabalhar com Java e mais outras 20 componentes. Então, o REPL é uma ferramenta que vocês podem procurar, ver como ela funciona, e ela vai te auxiliar, é um XML que te auxilia a baixar esses repositórios. Eu deixei algumas referências, tem o blog do Sérgio Prado, tem alguma documentação da Open Embedded, tem os slides do treinamento da Embedded LabWorks, tem muito slide lá, lendo os slides já dá para ter uma noção legal, mais ou menos isso que eu já falei aqui, e como gerar receitas, como colocar elas numa camada, então vocês conseguem trabalhar você não consegue ter um parâmetro bem legal para ir além de gerar sua imagem, mas customizar a tua própria receita, customizar a tua própria imagem para gerar uma imagem perfeita para você. Aqui tem várias referências. Tem vídeos, o Yocto tem um canal. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou mostrar uma imagenzinha básica rodando. A gente tem uns 10 minutos ainda para tirar qualquer dúvida ou qualquer coisa que tenham ficado. Eu vou mostrar aqui a imagem. Basicamente, deixa eu ver aqui para cima. Então, eu baixei aqui eu baixei o PocFido. O PocFido não é a versão mais recente do Yocto, porém, eu achei ela um pouquinho mais estável. Tem a CrawGrowth, que é a última, mas ela estava dando alguns probleminhas na hora de compilar a imagem. Aí eu preferi usar Fido, mas vale dar uma olhada nas mais recentes sempre. Depois que baixa, ele vai gerar aquele diretório PocFido aqui, a gente coloca no PocFido. Aí, se a gente for dar uma olhada nela, aqui ele vai ter tudo o que eu falei, o que eu mostrei nos slides ali. Ele vai ter, então, aqueles os meta Yocto BSP, que é basicamente as camadas básicas, já que o Yocto já traz para você por default. Tem os scripts lá de build, que são feitos em Python, se eu não me engano. O BitBake também foi construído em Python. Você tem ali aquele OA init build, que é para iniciar o teu ambiente. Então, se a gente rodar ele aqui agora, só um segundo. Para rodar ele, a gente tem que colocar source. Tem aqui em cima, é um comando gigante. Aqui, ó, source, a gente diz o diretório, roda o init build env e cria a pasta build fido, para deixar separado a pasta de build dos fontes do Yocto. Quando a gente rodar esse comando, ali, ó, ele vai dizer quais camadas ele pegou para compilar. A gente dá um ls aqui dentro. No meu caso já tem uma imagenzinha gerada, mas ele não vai ter tudo isso aqui não. Ele vai ter o diretório só o conf, ele vai ter quando você roda esse comando pela primeira vez. E dentro do conf, a gente vai ter os bb layers e o localconf. Se a gente der uma olhada neles, ele é todo comentado e todo documentado, então é bem fácil de se achar aqui dentro. Aqui ó, tem as machines, para onde que ele vai, se você quer rodar só no emulador. Então, aqui eu estou rodando num emulador de x86, eu estou gerando a imagem para rodar no emulador. A distribuição aqui que eu estou usando vai ser a POC. E tem todas as variáveis, ele vai explicando para que elas servem e como elas funcionam. Aquelas variáveis que eu mostrei que tem no localconf antes. Se a gente der um VI ali no bblayers, aqui vai ter as camadas que vão ser compiladas quando eu rodar o BitBake no Yocto. Então, ele está rodando só as camadas mais básicas, então, que é só para rodar no emulador mesmo. Então, vou rodar ele aqui. Que nem eu mostrei lá que quando você baixa, por exemplo, o Qt ou o Java, você só vem aqui e adiciona que você vai usar aquela camada e dá o caminho dela.
eu vou rodar aqui a imagenzinha que eu gerei. Ela não vai ter quase nada dentro dela, não tem nada. Tem o Python rodando por default. Ela já está rodando aqui, eu só vou jogar ela aqui para o lado. Opa. Essa aqui é a bichinha, ele vai abrir essa tela do Yocto. Isso aqui você modifica depois, baixando algumas camadas, você modifica qual interface gráfica você quer, se quer colocar o GNOME, se quer colocar o KDE. Você encontra lá as camadas, adiciona ali no teu BB Layer, dá um bitbake, e aí já é, e você tem o projetinho rodando, showzinho de bola. Essa aqui é a interfacinha básica do Sato lá, que eu falei que ela é baseada no GNOME. Tem o terminalzinho já básico aqui que você consegue usar. Bem tranquilo. Tem as mesmas estruturas do... Opa. Tem as mesmas estruturas de um Linux que vocês já estão familiarizados. Está em inglês aqui, deu teclado mudo. Aí, ó, tem o Bin e o Boot, o Linux bem comum que vocês já estão bem familiarizados. Bom, era basicamente isso. Eu não sei se tem alguma pergunta do aplicativo. Deixa eu ver. Não chegou nenhuma. Deixa eu voltar aqui para o... Alguém ficou com alguma dúvida ainda, alguma coisa? Depois vocês forem lendo a documentação, vocês vão vendo que é bem simples até de mexer, não tem nada mais do que receitas, que é o que ele vai olhar para saber como compilar, não tem nada mais que isso, vocês vão ver que as camadas é só aquele conjunto de receitas, então é algo bem tranquilo assim de começar. No começo parece que é muita coisa dentro de outra coisa, muita coisa dependente, mas depois que fica claro, fica bem simples para trabalhar com o Yocto. Eu só gostaria de fazer meus agradecimentos aí a todos que assistiram, agora às 9 da manhã, ficaram aqui até agora vendo a palestra. Então, muito obrigado a todos e espero que vocês tenham mais um bom dia de evento. Valeu, gente.